Olá, meus amigos, eu me chamo Valdir Martins, eu sou estudante do quinto período de Psicologia e eu decidi iniciar a produção de materiais onde a gente vai falar do campo da psicologia, onde a gente vai falar do campo da experiência humana, com o objetivo de aplicar os conhecimentos que a gente tem adquirido, com o objetivo de beneficiar as pessoas que irão assistir esses conteúdos. A gente deseja que de alguma forma, a gente sabe que isso vai acontecer, que muitas pessoas serão ajudadas através desses vídeos. Bom, pessoal, isso também é uma forma da gente nos desenvolvermos. À medida que a gente estuda, que a gente prepara o material, a gente está desenvolvendo enormemente. Isso é muito importante. Então, para começar, nós vamos começar com chave de ouro. A gente escolheu um assunto que a gente aplica na nossa vida, que a gente já tem por hábito desenvolvido, que é a questão da gratidão. A gratidão é um dos sentimentos mais importantes do ser humano, pois é a partir da gratidão que a gente consegue enfrentar o mundo de uma perspectiva positiva, a gente consegue enxergar aspectos maravilhosos que temos em nós, que temos no outro e que temos no mundo, a partir dessa disposição de sermos gratos. Então, tudo que eu vou começar na minha vida, eu começo com a gratidão. E como esse é o primeiro vídeo será sobre a gratidão. Eu fico muito feliz por ser assim. Bom, meus amigos, o título deste primeiro vídeo chama-se então Gratidão, um caminho para uma vida mais significativa. Olha o tanto que é importante. Para a gente conseguirmos uma vida mais significativa, mais equilibrada, mais feliz, a gratidão é o ingrediente primordial. Então, hoje a gente está iniciando essa jornada, uma jornada de muitas, o primeiro passo de muitos, em direção do aprendizado no campo da psicologia, no campo do ser humano. E a gente, para iniciar nossa reflexão, então, vamos falar sobre a gratidão. A psicologia contemporânea, ela tem demonstrado que a gratidão, ela vai muito além de um simples gesto de educação ou de gentileza. Então é muito mais do que você dizer obrigado. É muito mais do que isso. É o cerne, é a base de uma vida feliz. Gratidão. Então, gente, a gratidão ela representa uma atitude interior capaz de quê? De transformar a maneira como a gente percebe a realidade, de transformar a forma como que a gente percebe a nós mesmos, os outros e o mundo no geral. Então, a gratidão como uma atitude. Vamos pensar assim. E uma pessoa que estudou muito sobre isso e que falou a respeito disso é o psicólogo chamado Robert Emmons. O Emmons foi um dos maiores estudiosos desse assunto. Ele define a gratidão como reconhecimento consciente das coisas boas que a gente recebe da vida. Então a gente tem consciência dos aspectos positivos que a gente recebe da vida. Né? Então, segundo Emmons, pessoas gratas elas tendem a desenvolver maiores níveis de bem-estar emocional, maiores níveis de esperança, são pessoas mais esperançosas, e pessoas gratas também, elas têm muito maior satisfação com a vida, com as suas relações. Por quê? Porque a gratidão ela cria uma predisposição positiva. Né? Se você vai num local, você já agradece pelas pessoas que você vai encontrar.
Você agradece por aquele local, você agradece pelas conversas, pelos diálogos que você vai desenvolver naquele local. Então, uma gratidão como um pré-requisito. Então, quando a gente cultiva em nós a gratidão cotidianamente, a gente passa a enxergar com mais clareza. A gente começa a ver as coisas de uma outra perspectiva. A gente consegue enxergar os aspectos positivos que existem nas experiências cotidianas. Olha que maravilha, né? E isso tudo que eu estou falando não significa que a gente vai ignorar os aspectos difíceis, desafiadores. A gente não vai ignorar os problemas, porque não tem como a gente ignorar o sofrimento humano. Mas muito pelo contrário. A gratidão nos ajuda a compreender que, mesmo em meio às dificuldades, ainda existem motivos para reconhecer valor, para a gente aprender, para a gente desenvolver, crescer e evoluir. Mesmo na dificuldade, é possível. Então essa perspectiva, ela também aparece na psicologia positiva, que foi desenvolvida por Martin Seligman. Para o Seligman, as emoções positivas, como por exemplo a gratidão, elas vão fortalecer os recursos psicológicos que a gente tem, que a gente dispõe, que são importantes e vai contribuir para uma vida emocionalmente mais saudável. Então a gratidão está relacionada à saúde. Olha que coisa interessante. A gratidão está relacionada a relacionamentos mais equilibrados. Então, o Seligman defende que o bem-estar humano ele está relacionado a essa capacidade de desenvolver emoções construtivas, vínculos saudáveis e propósito existencial. Olha, é apenas a gratidão, mas olha a dimensão que a gratidão abrange, né? Um propósito existencial. Lembra lá do psicólogo humanista, o Maslow? O que está no topo da pirâmide? Não é essa condição existencial, é se transcender? Começa com a gratidão. Então, a gente refletir sobre a gratidão portanto, a gente refletir sobre a nossa maneira de viver. Pensar na gratidão é pensar na nossa maneira de viver. Que muitas vezes nós estamos tão focados naquilo que nos falta, que deixamos de perceber aquilo que já possuímos, que já temos. Nós deixamos de perceber as nossas potencialidades, os vínculos afetivos que nós dispomos, das pessoas que amamos, das pessoas que nos amam. A gente esquece dos aprendizados que a gente recebe com essas situações. A gente deixa de perceber as oportunidades que nos chegam. E a gente deixa de perceber, então, as experiências que dão valor à vida. Por quê? Porque a gente está focado no que falta. E o que nós estamos falando é a gente focar naquilo que a gente é grato. E se a gente parar um pouquinho para perceber, para pensar, a gente vai saber e vai encontrar muitos motivos pelos quais sermos gratos. Então, assim, a gratidão pode ser entendida como uma prática emocional, psicológica e humana que nos ajuda a viver com mais consciência, mais equilíbrio e mais significado, fortalecendo a nossa capacidade de reconhecer a riqueza que está presente na própria experiência de existir. Olha que importante. Riqueza presente na própria experiência de existir.
Então esse é o recado, eu agradeço a vocês e até o próximo, se Deus quiser.